Pronto, vamos lá agora as análises, né? Começar com o Rafael. Rafael trouxe a ideia de uniformização da lei do Código de Hammurabi. Interessante que a primeira coisa que vocês têm que entender é que esse Código de Hammurabi, ele é fruto, ele é produto de um tempo específico, tá? Quando a gente tenta comparar ou fazer essa relação, essa aproximação do Código de Hammurabi com o que a gente entende hoje do que é lei, do que é um Estado democrático, de direito, é algo que a gente tem que respeitar algumas limitações em virtude do tempo em que está ocorrendo as coisas, tá? A gente está tentando fazer essa aproximação para a gente entender quais são as permanências e as rupturas que existem nesse processo histórico. Então, uma coisa que tem que ficar clara é que esse Código de Hammurabi, ele rege toda a vida social daquela civilização, daquela sociedade. Então, é um código, sim, que vai ter uma parte em que vai ser aplicada a tal da lei de Talião, que vocês muito bem explicaram o que é dente por dente, olho por olho, dente por dente, mas também é um código que, se vocês analisaram, vocês trouxeram vários artigos na parte escrita de vocês vão analisar que é um código que fala sobre a religião, que fala sobre a sociedade de modo geral, que fala sobre o comércio. Tem uma parte toda dedicada, por exemplo, a comerciantes, a taxas, a contratos de aluguel, entende? Não é apenas punições em relação ao assassinato ou outros crimes, mas é um conjunto de regras, tanto é que são 282 artigos que vai falar sobre os aspectos do cotidiano daquelas pessoas. Então, eu vou ter desde a punição, por exemplo, se alguém quebrou o meu osso, eu tenho que quebrar o osso da outra pessoa, até, por exemplo, questões sobre difamação, calúnia, contrato de aluguel, sobre questões do exército. Então, é uma norma, um conjunto de regimentos, né, que traz uma visão ampla daquela sociedade. É claro que a gente vai se concentrar na ideia de lei italiana, mas é só para deixar claro que, nesse primeiro momento, eu não tenho uma ideia de humanitarização, ou seja, eu não vejo naquelas leis o senso de humanidade que nós temos hoje. Tanto é que muitas das análises de vocês é tipo, mas servia para trazer a justiça, mas isso não solucionava o problema. A gente porque a gente está falando isso porque a gente é fruto do nosso tempo. Quando a gente vai analisar o Código de Hammurabi, muitos vão dizer, poxa, isso aqui, o cara é cruel, é bárbaro. Por quê? Porque as punições são muito drásticas. São punições que a gente não está acostumado. Pena de morte no Brasil, atualmente, não existe. Oficialmente, diga-se de passagem. Mas lá está escancarado, tem que morrer. Pisou no meu pé, vai receber um pisão da mesma proporção. Porque tem aí essa ideia de trazer a punição de acordo com o crime cometido. Então, é uma ideia de compensação. Tá? Tanto é que talião vem de tal, de idêntico. Então, tinha que ser uma punição idêntica ao ato infracionário cometido. Mas a gente não nota aí a ideia de direitos humanos, de humanitarização, como a gente tem atualmente. Tá? Vamos agora para as análises de Rafael. Deixa eu olhar aqui o que é que Rafael escreveu. Estão me ouvindo perfeitamente? Sim. Ok. Primeiro parágrafo, Rafael. Você escreve que o autor ele vem comparar um sistema jurídico mais velho que conhecemos com o da atualidade, deixando explícito que todos são agentes históricos que podem, mais que falar, podem escutar e aprender também. É interessante isso, porque realmente outras civilizações, como você apontou, incorporaram isso. O povo hebreu, por exemplo, os israelitas, tinha punições parecidas com essa ideia de olho por olho, dente por dente, né? Se você cometer um ato, você tinha que pagar com sua própria vida, a depender da gravidade do delito. Então, outros povos realmente trouxeram isso. O que eu não entendi é quando você fala da ideia de que povos diferentes constituíram, né,
esse povo, mas tinham elementos que ligavam eles. A lei do Código de Hammurabi seria um desses elementos que uniria, que apesar das diferenças desses povos, seria essa lei um aspecto que uniria esses povos, essas pessoas de classes sociais diferentes até então? Assim, em si, a ideia de unir no começo todo, para mim não foi isso. Para mim foi mais a ideia de conquistação de tal povo. Quando a gente tenta conquistar tal povo, como aconteceu aqui no Brasil, a gente pega parte da cultura dela para a gente também, trazendo consigo pessoas que vai ter aquele estilo de pensamento. Para mim, o Código de Hammurabi era para ser uma lei acima de qualquer outra, para ser como para ser a lei que funcionasse para todas, sem que distinguisse se você era hebreu, se você era babilônico, se você era sumério. Só se fosse uma lei igualitária para todos, mas que, é claro, ia continuar com suas classes sociais. Entendi. Tem um outro ponto que você chama atenção durante sua fala, que faz muito sentido, que é o objetivo daquele código. Aquele código veio para trazer um ordenamento, tá, social. E ele veio trazer o que pode e o que não pode, quais as consequências do que você teria caso não cumprisse com aquelas ordens. Se vai surtir efeito ou não, isso aí é uma coisa que Emerson chamou a atenção e a gente vai falar daqui a pouquinho na parte dele. Mas a ideia do código era... Você lembra, Rafael, qual era? Para mim, a ideia do código foi o que eu acabei de falar aqui, que seria o código que funcionaria para todos que estivessem naquele reino, pois o reino não seria formado apenas de babilônicos, seriam comerciantes, sumérios, só que e seriam também cidadãos. Sendo cidadãos, eles teriam que ter uma lei. E se, por exemplo, um sumério tem tal lei que um babilônico não acha legal essa lei, o jeito que ela é tratada, foi por causa disso foi criada uma lei superior que seria um regente de toda a Babilônia. E assim unificaria a parte da lei. E a parte de resolver o problema, eu não acho tão, como se diz, importante em si. Porque, pelos estudos, é claro que Maquiavel não é dessa época, mas ele escreveu um livro falando Os Segredos de um Grande Príncipe, um negócio assim. O que Maquiavel estava falando ali era que você era preferível você ser temido do que você ser respeitado. Temido, as pessoas teriam medo de você, iriam correr de você. O que você falaria estaria valendo. Respeitar, eles iam debater com você. Você não queria que eles debatessem com você. É por causa disso que eu acho que ser um rei tirano naquela época era a solução para ter um reino estável e só crescente. E posteriormente, né, como tudo acaba, acabaria também. Mas tem no seu auge elevado. Quando Maquiavel escreve O Príncipe, ele está no período das monarquias absolutistas, né, da retomada desses reis, do fortalecimento e da criação dos estados nacionais. Então, as ideias de Maquiavel sobre a ideia de política e ética serem algo apartadas fazia sentido para a manutenção, né, desses reinos, desses reis. Tanto é que Maquiavel vai dizer que um rei poderia mentir, roubar, matar, ou seja, fazer tudo o que tivesse a seu alcance para manter o seu reino. Mas quando a gente vai analisar essas primeiras civilizações, a gente tem que entender que realmente eles tinham não só o aspecto político, mas principalmente o aspecto religioso. Emerson vai dizer que eles se consideravam Deus. De fato, no prólogo do Código de Hammurabi, o próprio rei Hammurabi diz que ele recebeu de Bel, né, de Marduk, posteriormente ele vai citar Marduk, que era um deus, essa missão de organizar, de trazer justiça aos filhos da terra. Então veja que, não sei se ele assumia esse papel de Deus, mas ele se considerava o enviado, aquele que traria a justiça. Quando eu te fiz a pergunta, é porque você colocou
que essas leis, que esses códigos aí, esses 282 códigos, eles foram criados para o melhor controle da população, já que as leis, né, que existiam desses povos que você citou aí, povos com culturas e hábitos diferentes, essa fragmentação que existia naquela região mesopotâmica, tinham leis, por exemplo, que punia de uma forma proporcional ou até mesmo desproporcional. Como, por exemplo, uma discussão poderia gerar uma morte. Agora, como você citou, né, essas punições vão ter uma proporcionalidade, vai ter uma equidade. Por exemplo, você vai falar da questão, se alguém tiver um dedo cortado, essa pessoa, para que a justiça fosse feita, deveria também, a que cometeu o ato, ter o dedo dela também decepado. Então, quando você diz que essas primeiras leis, você cita assim, ó, essas primeiras leis do mundo ainda eram bárbaras e consideradas fracas na atualidade. Mas no seu tempo, grandes nações copiaram seu sucesso para a paz e justiça. Primeiro, você deixa claro que a ideia era garantir pelo menos um senso comum de justiça. Até porque quando a pessoa se sente injustiçada, ela vai querer fazer justiça com as próprias mãos. E aí é que está o problema. Qual é o problema? A desproporcionalidade disso. Às vezes alguém pisou no seu pé, você já chega lá, pá, um tiro na cabeça. Ou corta o pé da pessoa. O que o código vai dizer é, se alguém pisou no seu pé, proporcionalmente você vai pisar no pé dela. E pronto. O senso de justiça, ou seja, a pessoa sofreu a mesma coisa que ela lhe causou. E aí, parece que quando alguém sofre as consequências na mesma proporção, a gente fica mais aliviado. Falando, agora sim, você sentiu a minha dor, o que eu passei. No entanto, você disse que essas primeiras leis eram bárbaras e consideradas fracas na atualidade. No entanto, muitos países como Estados Unidos têm pena de morte, assim como a Babilônia do rei Hammurabi. Pena de morte por choques elétricos, pena de morte com injeção letal. E aí? Travou, foi? Oxi. Os dois travou, foi? Travou tudo. Agora destravou. Oxi. Maluquice, viu, velho? Você me entendeu, Rafael? A última Uhum. parte? Entendi. Bom, Pensando daquela maneira que, para mim, antigamente os reis teriam que ter toda o domínio para si, sendo temido. Hoje, para mim, isso é fraco por questão de você estar tirando a vida do outro. Enquanto, para mim, a verdadeira significância, por exemplo, de uma prisão é para você reeducar um indivíduo para entrar na sociedade novamente, coisa que não acontece. A pena de morte, para mim, não é uma coisa viável por essas questões. Então, para mim, eu considero barbaridade você matar uma pessoa. Ele matou uma pessoa porque estava drogado. Tá. Você matando essa pessoa que matou, vai trazer ele de volta? Não. Poderia tentar melhorar esse cara? Poderia. Você quer? Fica a critério. Para mim, é essa a questão. Para mim, nem tudo deve ser tratado na base da morte e valeu. Poderia, sim, existir leis que se fossem mais não tão igualitárias assim nas proporções, mas que tivesse algum efeito, como as prisões do Brasil não têm, e assim reeducar toda a sociedade. tá, entendi. Então, quando eu trouxe, por exemplo, o exemplo dos Estados Unidos, que eles também aplicam pena de morte em alguns estados americanos, eu agora entendi que não necessariamente você criticava a civilização como bárbara ou como a lei fraca, mas a aplicabilidade dela se mostra bárbara e esse atentado à vida seria o que você considera como algo bárbaro, né? Tanto para as civilizações antigas como até mesmo para as civilizações consideradas povos considerados avançados, civilizados. Entendi. A última parte é a parte mais problemática. Quando eu digo problemática, não é que está errado, é porque quando eu digo problemática, é aquela que vai nos dar mais suporte de análise e de debate. É aquele que vai trazer mais problemas para que a gente possa entender.
Na última parte, você escreve que as leis foram copiadas por outros povos, de fato, e que cada cidadão, lembrando que essa ideia de cidadão, aquele que tem todo um conjunto de leis, de direitos e deveres, essa ideia só vem surgir mais tarde, né? Quando a gente for analisar a Grécia, a gente vai entender a ideia de cidadão e de democracia. Diz que aí que vem o ponto principal. Você diz que há uma hipocrisia. E é esse o ponto que a gente vai focar aqui. Observe o que você escreveu. Mas o que mais intriga é a hipocrisia de uma regra. Se as leis só forem aplicadas aos cidadãos e suas posses, a escravidão é uma forma tosca de hipocrisia. A lei era representada por olho, dente por dente, assim igualando a justiça. Mas se um escravo era escravo porque ele não podia fazer o que seu senhor, e aí eu não entendi isso, vira-se um escravo, já que as regras se indicam aos cidadãos e suas propriedades. Aí você escreve assim, ok, mas os escravos não eram cidadãos, sim, concordo, mas eram posses de seus senhores que por fim eram cidadãos. E se as leis se aplicam aos cidadãos e às propriedades dos cidadãos, por que não se aplica ao escravo? E aí você diz, chama essa lei de hipócrita, diz que existe uma hipocrisia por trás disso, porque o escravo ele ocupava a última parte da pirâmide social, né? A gente tinha os nobres, os ricos, aqueles donos proprietários de terra, abaixo tinham os homens livres, por último os escravos. Quando você analisa isso, você chama atenção para uma coisa importante, que eu não sei se eu me passei aqui, mas que eu não vi ninguém citar, era que as leis eram aplicadas de acordo com o seu grau social, de acordo com a camada social que você estava. Por exemplo, eu vou ter leis que, quando é um escravo que comete o ato, ele vai ter uma pena de morte. Quando é alguém da alta sociedade, quando é um homem livre, ele vai, por exemplo, pagar de forma pecuniária, restituir de uma outra forma, não necessariamente com a pena de morte. Então, daí vocês já notam que a posição social que a pessoa ocupa vai interferir, sim, na punição que ela tem. Quando você cita o escravo, já que o escravo era uma propriedade desse senhor, desse homem livre, por que ele não sofre a mesma penalidade? Ou por que o homem livre não sofre a mesma penalidade dos escravos? E aí você diz que existe uma hipocrisia nisso. Que hipocrisia é essa? Como você acabou de falar, onde tal pessoa em tal circunstância da pirâmide vai ter como se diz, sua justiça diferente, é a mesma coisa que vai acontecer com o escravo, como você acabou de falar. Pense aí, um homem branco ataca o escravo de Ferrando. Tá bom, matou o escravo. Esse homem branco, por lei, teria que pagar o escravo para derrame, ou derrame poderia matar um escravo dele. Pensamos aí, então, que o escravo ele tem um pingo de importância, menos que seja um pontinho no meio do universo. Mas já que ele tem importância, ele tem uma forma de ser analisado na, na jurisdição de antigamente, então, como é que um escravo de um senhor que sofria a barbaridade do seu senhor não poderia replicar as barbaridades proporcionalmente por seu senhor? Para mim, é essa a hipocrisia. Nós pensamos de uma maneira linear demais para apenas pessoas que estão no poder. Para aquelas que não estão no poder, estão sendo represálias, sendo apenas alvos. Então, logo que um escravo ele é objeto, ele tem importância assim mesmo, que seja quase nula, ele ainda faz parte da lei, mesmo que sua base seja a menor de todas. Então, para mim, a hipocrisia que eu vejo é essa, de ver que a importância de um senhor livre que tem um escravo, que faz as barbaridades com um escravo, não aceitar quando um escravo fala alto ou quando ele tenta agir da mesma maneira. Essa seria a minha explicação nesse caso. E aí que eu falo que, ok, eles não eram cidadãos, que seriam também uma parte um pouco peculiar. Por exemplo, normalmente eu gosto de classificar tudo com a África. Tá? Na África, novamente, os escravizados da África não eram animais
mas também não eram cidadãos. Eles ficavam mais perto de ser cidadão do que de animal. Ele participava da família em si, e outra, ele não era, como diz, totalmente represado. Ou seja, o que volta a mostrar para ele que tem uma, assim, uma certa, que ele tem uma certa, como se diz, cara, um certo valor na sociedade. Então, logo quando a gente transfere isso para o rei da Babilônia, que tem todos esses negócios de olho por olho, dente por dente, tudo igual, todo mundo igual, pá, certinho, a gente vê essa hipocrisia. Que enquanto uns estão sendo escravos, outros estão sendo os maiores, e que os maiores fazem cara de coisa com os pequenos, e eles não podem fazer nada. Para mim é essa a questão. Sem falar que a pena só era aplicada neles. Eles não tinham algo para se defender. Por exemplo, o cidadão comum, o livre, podia receber a pena, podia aplicar a pena. Se alguém pisasse no sapato dele, ele ia lá e pisava no sapato do outro. Se ele pisasse no sapato do outro, ele ia lá e o outro ia pisar no sapato dele. Já o escravo não. O escravo ele só ia apenas receber a ação. De acordo com essa historiação, toda essa historiação que a gente faz aqui. Que seria apenas a aplicação dos fatos nele, mas ele não pode aplicar outros fatos em outras pessoas. Mas quando a gente pensa que ele é uma posse e que ele tem seu valor, logo ele também pode aplicar por questões de que ainda não ser aplicável. Se tal pessoa bate em tal pessoa, por que outra pessoa não pode bater nela? Tá vendo aí? Uma Tá, análise bem tá minuciosa. tendo maior BO aqui, ver os bebos gritando, viado. Só um adendo. Por exemplo, os negros nos Estados Unidos, até determinado período, eles só poderiam ir a um tribunal na condição de réu. Ele não ia na condição, até uns tempos atrás, eu não estou falando de período de dominação britânica, não, estou falando século passado. Eles só iam ao tribunal de justiça na condição de réu. Ele não poderia levantar uma acusação contra senhores do sul, ou tanto do norte, brancos. Eles só iam na condição já de ter cometido algum delito. Eles só iam na condição de réu. Os negros africanos também, e depois os descendentes desses africanos aqui no Brasil também, até o dia de hoje tem a suspeição. Você já é considerado culpado antes mesmo de se averiguar a situação, só pelo fato da sua cor de pele. Então, por mais que tenha esse valor, quem constrói, quem está dominando, e aí eu falo em todos os aspectos social, político, econômico, ele sempre vai tentar desumanizar você. Ele vai sempre tentar tirar o seu valor, seus direitos. Os negros, quando chegavam aqui, você fala que eles estavam muito mais próximos da ideia de civilização, porque eles realmente, a depender da sua condição, poderia frequentar casa grande, ou até mesmo tinham cargos de confiança do senhor. Tinha senhores, por exemplo, que dava uma lâmina para o escravo fazer a barba dele. Até que ponto ele tinha tanta confiança em um escravo, em uma pessoa que sofria todos aqueles castigos, toda aquela infâmia que foi a escravidão, até que ponto ele daria um gilete, uma lâmina de barbear, colocando o seu pescoço em perigo na mão de um escravo. Então, só para que a gente note que existe uma série de relações aí de confiança ou não entre escravos e senhores, homens brancos e escravos negros, homens negros. Então, é só para que a gente possa entender que existia essa ideia de desumanização, de transformar você em uma mercadoria, em uma pessoa que não tem sentimentos, em uma pessoa que não tem necessidades, e objetificar, transformar você em um objeto, nesse período que a gente está analisando da escravidão. Mas eu entendi, muito bem explicado, muito bem defendido. Parabéns, Rafael, pelas suas análises. Essa última parte de que você chama a atenção, de que eles tinham um valor, até porque eles eram uma propriedade.
mas quando você analisa que isso não significava muita coisa, porque na hora do vamos ver mesmo, o escravo sempre era mais prejudicado. Aquelas pessoas que estavam abaixo da pirâmide social eram muito mais prejudicadas. Ótima análise. Vamos para Emerson agora. Deixa eu olhar aqui. Emerson fez uma análise dos códigos, então vamos agora nos aprofundar em alguns, na ideia dos códigos e também algumas análises que Emerson fez. Você disse que o autor, ele, ao escrever aquilo, ele traz uma proposta em que o Código de Hammurabi seria, naquele momento, algo melhor do que aqueles outros códigos que existiam, porque trazia a ideia, pelo menos, de um senso de justiça, né? Onde não teria tamanha violência como o Código de Lei dos Bárbaros, né? Tamanha violência, não teria tanta violência assim, mas tudo que a gente falou aqui foi na ideia da lei de Talião, em que, quer queira, quer não, há empregada aí uma ideia de violência, há uma aplicabilidade da força, da violência, principalmente daqueles que estão acima da camada social. E aí, como é que você explica isso? Tinha violência ou não tinha violência? Existia a violência. Pega seu fone aproxima da boca, para eu te ouvir melhor. Assim, existia a violência, mas não era uma violência tão... De início, logo quando eu li esse primeiro parágrafo, o que eu pensei foi que essa tal violência não seria comparada com a da lei dos bárbaros, que eram muito mais severas, muito mais pesadas, que logo quando ele promoveu, quando o nome do cara, isso aí, logo quando ele promoveu essas leis, esses artigos, demonstrava em si que esses artigos eles não seriam tão violentos, mas sim mostrariam para todos que eram naquela época algo justo de se ver, onde a partir dali as pessoas elas não precisariam se preocupar e não ficariam com medo de viver naquele lugar, naquele ambiente. Então, para mim, logo de início, não teria tanta violência por causa disso. Entendi. Esse código teria mais a ideia de trazer um ordenamento. A violência ela já existia, de fato. A violência cometida pelas pessoas, quanto a violência explícita em alguns artigos, ela já existia, até porque essas leis é um reflexo, é um espelho daquela sociedade. Então, eles não estão trazendo nada, algo assim, eles não inventaram a roda. Eles estão tentando colocar a ordem na bagunça. O que eles vão dizer é que os outros povos não tinham uma ordem. Então, as pessoas poderiam ter qualquer atitude e estaria respaldada por isso. O que o código está trazendo é um ordenamento. É isso que a gente tem que entender. Agora, a proporcionalidade é o que a gente está discutindo aqui. Isso aí eu entendi. Tem uma parte aí que vem a parte mais complexa da sua linha de raciocínio, quando você diz que o código ele foi criado para diminuir os desastres que acontecia com a população, trazendo um senso de justiça onde a pessoa que cometesse o delito seria proposta algo do mesmo nível ou até mesmo pior. Então, quando você fala que é até mesmo pior, eu já não consigo mais ver a ideia da proporcionalidade. Esse algo pior é uma ideia que você traz do tempo presente. Porque se a gente está debatendo aqui que tem toda uma ideia de proporcionalidade, quando você fala que tem até mesmo níveis piores, é como se você já estivesse analisando a lei e dissesse assim, olha, então essa ideia de dente por dente, olho por olho, não está sendo totalmente levada em consideração, porque às vezes acontece uma punição maior. Então você já está vendo o paradoxo que existia aí. Aí eu consegui entender mais ou menos assim. E aí vem a parte que eu não consegui entender, quando você fala que se a pessoa, se levasse isso para a sociedade atual, tendo como exemplo do estupro, a pessoa que cometesse esse crime seria exposta também a ser estuprada ou até mesmo morto, ou pela pessoa, caso ainda esteja vivo, a ideia da vingança, ou por um agente do governo. Nisso pode-se entender que nessa lei seria apenas como se fosse uma criança dirigindo um cargo de influenciador. Assim,
A minha visão em relação à criança, eu falo do próprio Hammurabi. Faça uma pausa Ele, rapidinho. Tem 9 minutos para você desenvolver isso, porque vai fechar. Gente, o tempo está passando voando, né? Já se passou 40 minutos novamente. E Bianca ainda não falou nada, coitada, ainda não chegou a hora dela. Então, a gente vai adiantar. Você vai ter 8 minutos agora para finalizar isso. E, infelizmente, eu vou ter que lançar mais um link lá no portal. 8 minutos agora para eles. assim, essa ideia de criança que eu tô lendo aqui o meu bagulho, essa ideia de criança que eu falei foi do próprio Hammurabi, onde, a partir da visão dele, tudo que ele deveria fazer, todas as propostas que ele escreveu deveriam ser cumpridas. Essa visão de criança dirigindo um cargo de influenciador, um ser, um ser tirano, onde não gostaria de ser, não gostaria de perder a sua influência nas pessoas, mas também não gostaria de ser descontraído a partir dos pensamentos de outras pessoas. Porque se você comparar uma criança, se você for tentar conversar com a criança ou falar que ela está certa, que ela está errada, desculpa, ela sempre irá fazer birra, sempre vai tentar puxar que ela está certa, que aquilo que ela está fazendo está correta. Foi esse meio de dizer que os atos de Hammurabi seriam os atos mesmos atos de uma criança quando está fazendo alguma coisa de errado. E em relação ao estupro, né, que eu falei, o exemplo de estupro, a pessoa, sim. Em relação ao estupro, eu pensei em que se a pessoa que está cometendo esse ato, a pessoa que está cometendo esse ato, ela não deveria é, ser morta, porque logo quando eu fiz esse daí, eu tava já vendo o segundo vídeo, que foi a atividade do grupo. Aí eu logo pensei, mas se ele poderia apenas ser um suspeito, por que deveríamos apenas seguir um código onde deveria colocar olho por olho, dente por dente, onde deveria expô-lo da mesma forma que ele tinha feito aquela ação. Aí logo eu pensei em como um exemplo da lei não, mas das leis que existem nos Estados Unidos, em que nós deveríamos sim dar a voz para a pessoa que cometeu, porque a gente não saberia se cometeu até provar o contrário, que cometeu essa ação, dar a voz para ele, e a partir disso e das pessoas que presenciaram, ou até mesmo a própria vítima, se ela ainda estivesse viva, decidir um, um punimento que não levaria à morte da pessoa. Porque, na minha visão, eu não acho que matando uma pessoa irá solucionar qualquer tipo de problema. Tanto é que você analisou a questão da viabilidade da pena, né? Quando na sua fala, inicialmente, você pega e fala, será que resolveria mesmo o problema do assassinato? O fato, por exemplo, se eu matei uma pessoa, eu pagar com minha própria vida, solucionaria o problema do assassinato? Provavelmente que não, porque na história da humanidade, homens se matam durante um bom tempo. Então, não é ser aquela lei que vai acabar com o assassinato, mas a lei traria a ideia de justiça. Você não mais necessariamente precisaria se vingar de forma proporcional, porque agora você teria algo que ia trazer uma retaliação, uma compensação pelo dano que você sofreu. Então, isso é muito complicado até os dias de hoje. No vídeo a gente vai analisar isso com mais calma, mas quando a gente fala se vai resolver o problema, não vai acabar com o problema, mas traz uma sensação de justiça a ponto da pessoa não tomar medidas com a própria mão desproporcional, mantendo assim a ordem da sociedade, era o que Hammurabi queria. Na parte final do seu texto, você fala da escravidão, mas Rafael já trabalhou bem esse assunto, você fala que se fosse aplicado atualmente, isso não daria muito certo, essa ideia do código trazer a ideia de justiça, de igualdade entre as pessoas, porque as pessoas atualmente não querem saber disso, não. Elas querem se vingar mesmo,
por exemplo, você diz que a partir desse pensamento até que poderia ser usado em nossa sociedade atual, pensando pela ingênua maneira onde uma pessoa iria se submeter a ajudar uma outra que ele mesmo machucou, sabendo que isso, na maioria dos casos, nunca iria acontecer. Foi importa uma punição para quem não obedecesse isso. Por conta disso, as pessoas ajudam por medo de sofrerem e não por amor ao próximo. Então, você analisa um dos pontos fracos do código, que é o fato das pessoas não cometerem aquilo, mas não é porque elas entendem que não devem fazer, mas por medo da punição e não ser necessariamente porque ela tem um senso humanitário. Foi aí que eu chamei a atenção no início. Não existe a ideia de humanidade, de humanitarismo nesse código, nesse momento. Era isso, Emerson, que você queria dizer? Era. Quando você disse que todo mundo é ruim mesmo e que ninguém é bom. Me lembra muito Hobbes, né? Thomas Hobbes, quando ele vai dizer que todo mundo nasce ruim, o humano nasce ruim. E Rousseau vai dizer, não, o homem nasce bom, mas é a sociedade que o corrompe. Enfim, 3 minutinhos para o último parágrafo. Quando você diz que o comentário acima reforça a ideia de que a pessoa que comete uma ação imoral por esta se proposta uma punição, ela deveria sim ferir seu orgulho para não ferir seu corpo, perderia completamente os valores que deveriam estar conosco, que foi imposta pela Igreja Católica, onde todos deveriam amar o outro como se fosse a si mesmo, onde deveríamos ter empatia e antes de fazer algo sentir o que aquilo pode causar no nosso próximo. Eu acho que a Murabi, ele está pensando assim, já que eu não vou conseguir isso, pelo menos eu vou colocar uma série de leis para poder controlar isso. Já que não vai ter esse amor, já que sempre vai haver o crime, a violência, então é melhor esse ordenamento do que deixar como os outros povos em que há uma desproporcionalidade, um caos social. Se a gente for analisar, nossas leis atualmente têm esse objetivo. Elas não acabam com a criminalidade. A violência não acabou, o assassinato não acabou, o roubo não acabou. Mas essas leis servem para, pelo menos, botar uma ordem, ou tentar passar uma ideia de ordem para que as pessoas sigam, pelo menos, o ordenamento social. Deixa eu ver o que mais você falou. O senso de justiça, ok. Pronto, está tudo ok. Falta a última parte, que é de Bianca, que é a parte mais problemática disso, porque a equipe não apresentou as penas, né? Vamos falar isso daqui a pouquinho. Vou encerrar a reunião para poder entender o que é que Emerson, Rafael e Bianca pensam, quais as punições que vocês vão ter que dar para esses 3 casos. Vocês não falaram isso na parte de apresentação. Tá bom? Vamos lá, vamos para a última parte. Vou encerrar agora, volto daqui a pouquinho com o link lá no portal.